alegria estarmos aqui. Eu quero conhecer as pessoas que estão conosco aí pela primeira vez. Aleluia, é uma alegria poder estar aqui. Tivemos o nosso primeiro culto, foi uma bênção do Senhor. E eu sei que agora não será diferente. Você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, que Deus te abençoe. Fabiano, Núbia, Poliana, Joelaine, Raul. Que Deus abençoe vocês, Dona Hilda. Que Deus abençoe vocês aí. Amados, escute. Nós não estamos no nosso formato, né? Costuma dizer isso, padrão. Hoje em dia, tudo foi necessário adaptar. Você não vai para um supermercado como ia antes. Você não vai para qualquer lugar. A gente está nos adaptando com essa nova realidade. E assim também a igreja. A gente está distanciando as cadeiras. Você, para entrar, precisa higienizar a sua mão, aferir a sua temperatura. Mas a gente mudou um pouco o formato, tá? Mas o Espírito Santo de Deus continua o mesmo. Tá bom? Então nós estamos muito felizes por receber. Talvez tenha alguém que veio aqui pela primeira vez. Deixa eu ver alguém. Levanta a mão quem está aqui pela primeira vez. Que bom. Você vai receber aí um kit da nossa equipe. Tá bom? É gêmeos, ô Luiz? Eu falei, gente, eu tô doido aqui. Parece que... Eu falei, uai, gente, eu tô pensando em chamar você para ajudar a ministrar aqui, que a gente vai ter uma encenação aqui. Eu falei, mas eu olhei para cá e vi o outro. Eu falei, mas tá tudo igual. Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir a Deus pela vida. Esse jovem que nos visita hoje. Amém, amados? Escute, é uma manhã muito especial que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E Deus alimentou meu coração com uma palavra. E eu quero compartilhar essa palavra com você. E escute, quinta-feira eu disse aqui, na quinta-feira, em virtude do toque de recolher, porque a Aline me corrigiu esses dias que eu falava toque de recolher. Na quinta-feira o culto está sendo realizado às 18 horas. E às vezes, por ser 18 horas, nem todo mundo consegue estar presente por causa do horário de trabalho. Mas quinta-feira eu disse algo aqui. Eu falei, irmãos, quando a gente vem para um culto e uma palavra é ministrada, você precisa agir de 3 maneiras com a palavra. Primeiro, a palavra de Deus precisa ser recebida. Então você recebe ela no seu coração. A palavra de Deus precisa ser acreditada. E a palavra de Deus precisa ser celebrada. Então hoje, Deus vai te dar uma instrução bíblica aqui. E através dessa palavra, eu tenho certeza que, como acabamos de cantar, o seu amanhã vai ser melhor do que hoje. Amém? Então vamos para a Bíblia, o livro do sábio Salomão, que escreveu em Eclesiastes, capítulo de número 10. Irmão, eu estou no segundo culto já. Eu vou tirar esse blazer aqui hoje. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo de número 10. No versículo de número 7, nós vamos ler a palavra do Senhor. Vocês são todos muito bem-vindos aqui, tá bom? Aleluia. Olha o que diz o texto. Ele é simples para nós entendermos esse texto. Tenho visto servos andando a cavalos e príncipes andando a pé como servos. Escute, o texto, ele está dizendo de um paradoxo. É Salomão, um homem que pediu a Deus sabedoria e não teve homem no mundo tão sábio como ele, a não ser Jesus. E aí agora, ele vai falar da realidade que ele está vendo. Escuta isso. Tem que abaixar aí. Ele vai falar da realidade que ele está vendo e ele vê um paradoxo. Sabe, Carlos? Ele vai falar, espera aí. Eu estou vendo príncipes, ou seja, filhos do rei, ou seja, homens que têm direito de uma herança. O príncipe, na conjuntura, ou no texto, no momento em que Salomão estava escrevendo, ele não era um menino qualquer. Ele era o filho do rei. E o filho do rei não andava com qualquer roupa, não andava de qualquer jeito, não andava de qualquer maneira. E outra coisa, ele tinha uma promessa de uma herança que era a herança do pai.
Mas aí Salomão, ele vai falar: olha, espera aí, eu estou vendo príncipe andando como escravos, e eu estou vendo os escravos andando a cavalo, que era a BMW de hoje. Pegou? Então espera aí, Salomão está falando o seguinte: espera aí, o que está acontecendo? Escravos estão andando a cavalos, e os príncipes estão andando a pé. Sabe o que Salomão está dizendo? Tem alguma coisa errada. Agora abre seu coração, porque eu vou falar. Ele está dizendo o seguinte: ele não está aqui querendo dizer que o escravo não é o merecedor, mas ele está dizendo: o príncipe não está assumindo a identidade pela qual ele foi formado para viver. Entendeu? Príncipe não foi formado para andar a pé. Príncipe não foi formado, sabe, para viver como escravos. Sabe? E aí Salomão vai dizer: olha, escuta, tem alguma coisa errada aqui. Eu estou vendo, sabe, príncipes andando a pé, como se fossem servos, escravos. E agora, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Sinceramente, quando você analisa a sua vida hoje, sabendo que Deus é um Deus de amor, um Deus grandioso, um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo pode, será que você está vivendo exatamente o que Deus estabeleceu para a sua vida? Será que Deus queria mesmo que as pessoas e o mundo sofressem tanto? Será que Deus queria mesmo que casamentos fossem tão conturbados? Será que Deus queria mesmo que filhos e pais, sabe, vivessem tantas divergências? Será que mesmo que Deus gostaria que você fosse ao mercado para fazer a sua feira e tivesse que olhar só os itens mais baratos? Tem esse sabonete, esse sabão em pó aqui que custa tanto e aquele mais barato, e você só comprar dos mais baratos? Será que Deus queria mesmo que o homem sofresse de tantas mazelas nesse tempo presente? Eu posso dizer para você que não. Pastor, por que então que eu vivo num dilema tão grande, uma dificuldade tão grande? Por que eu sofro tanto? Por que escuta, por que hoje as pessoas estão vivendo, sabe, depressão, ansiedade? Por que pessoas, sabe, estão vivendo presas pelo medo? E eu vou conversar com vocês sobre isso hoje, porque tem príncipes aqui e princesas aqui que está me ouvindo, que Deus te formou para você governar. Você tem uma herança do Pai. Deus te formou para ser cabeça, sabe? Deus te formou para ser mais do que vencedor. Está escrito em Romanos capítulo 8. Sabe, é Deus dizendo: olha, eu te formei para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, e nada vai te separar do amor de Deus, nem a morte, nem a tribulação, nem o porvir, nada. Mas por que você não está vivendo tudo aquilo que Deus já liberou para a sua vida? Escuta, sabe que Deus está falando? É como se tem pessoas aqui que talvez, escute, ele está dentro de uma prisão com a porta aberta, mas ele decide ficar dentro dessa prisão. Só que hoje Deus, ele vai te dar um direcionamento, e você vai sair dessa prisão, porque você não nasceu para ficar preso. Deixa eu melhorar para você. A palavra de Deus vai te comparar como a águia. Você vai voar como águia. Escuta. E aí por que então, pastor, que as pessoas têm problemas? Por que as pessoas estão com dificuldade de lidar? Escuta, nesse exato momento, tem pessoas que, esses dias uma pessoa falou para mim: pastor, coisa está difícil para todo mundo, não está fácil para ninguém. Eu falei: rapaz, tem que ver isso aí. Esses dias eu fui buscar meus filhos na casa da Nice, e ela mais o Anderson mora aqui no, Trianon lá? Trianon? Então a gente desceu a Rondon, era um sábado à tarde, aproximadamente umas 16 horas. Quantas horas que era? Que hora que era? E aí, eu e o meu filho, eu e o Augusto, a gente de vez em quando a gente vê umas BMW aí, a gente faz questão de mostrar um para o outro, sabe? A gente gosta desse carro. E aí, a gente, nesse trajeto daqui da minha casa, do Alto Moarama, até lá no Trianon, a gente viu 4 ou 5 BMWs.
E agora a BMW lançou uma nova versão em que as lanternas traseiras dela é mais slim. Então é o último modelo. Quem acompanha esse tipo de coisa? Amém? É isso, Lucão, tamo junto. E o que aconteceu? Eu vi 4 delas, e eu vi 3 X6. A X6, ela custa aproximadamente R$890 mil. E a gente viu 3 no pleno sábado. Então a vida não está muito ruim para todo mundo, não. Para alguns está dando. Pastor, mas o senhor está falando só de material. Escuta, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa semana, alguém veio aqui no culto da quinta-feira, e ele estava com um problema muito sério na empresa, ao ponto de ter que perder tudo na empresa. E essa empresa é que traz sustento para casa, para a família e tudo. E nós oramos e agimos por fé. E na sexta-feira ele recebeu o maior milagre da história da empresa dele. Escuta, por que o senhor está falando? Amados, eu sei que vocês, se não tem alguém na família, você conhece história de pessoas que estão se automutilando, cortando os braços, não é isso? Eu sei que talvez você conheça a história de alguém que suicidou. Agora eu pergunto, será que Deus formou essas pessoas para isso? Não, formou você para ser príncipe, só que você está decidindo andar como escravo. Está me entendendo? E aí por que isso acontece? Eu vou te falar por que isso acontece. Eu vou precisar de 3 pessoas aqui. Vem aqui, por favor, Carlos. Aí vem aqui é Luiz Fernando, Luiz Eduardo. Vem cá o Carlos, o Luiz Eduardo. Deixa eu ver mais um. Matias. Vem cá, irmão Matias. Irmão Matias fez aniversário ontem. Deixa eu aplaudir a Deus pela vida do Matias. E você vai ficar aqui, ó. Você vai ficar aqui. Não, você fica de cá, que você é maior. De cá. O Matias, bem que o Matias é forte, né? De cá. Não, então você vai ficar de cá. Isso, vem pro meio. Pastor, escuta, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente vai ler a Bíblia Sagrada do livro do Gênesis, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus pegou do pó da terra, sim ou sim, e formou o homem. E aí Deus soprou o fôlego de vida no homem e o fez alma vivente. Então agora deixa eu melhorar isso aqui para você entender o que Deus está dizendo. Escuta, anote isso e grave isso. Nós somos um espírito porque Deus soprou o seu espírito de vida no homem. Então nós somos um espírito que tem uma alma que habita em um corpo. Vocês entenderam? Por isso somos corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. E agora deixa eu te ajudar. Esse corpo aqui, ele tem as necessidades fisiológicas dele. Sabe? Se não comer daqui a pouco, vai passar um problema. Então tem as suas necessidades fisiológicas. E a alma? A alma aqui é a sede das emoções. É aqui que fica todas as nossas emoções, sentimentos, todas as nossas lembranças. Tudo que você passou na sua vida está guardado aqui, irmão Isaías. Está aqui, ó, guardado na alma. E volta e meia a gente vai lá e busca o que aconteceu com a gente. E a gente lembra. Quer ver? Hoje é que dia? 18 ou 17? 18, eu não sei o que aconteceu 18 do ano passado. Mas eu sei o que aconteceu na minha vida quando eu tinha 6 anos de idade, que eu já contei com alguns aqui, um probleminha que eu tive na escola. Olha lá, quantos anos atrás? 6 anos de idade. Então, e aqui é o nosso espírito. Agora deixa eu te falar, Deus é corpo ou Deus é espírito? Ele é espírito. Vem comigo que eu quero que vocês entendam essa linha de raciocínio. Deus é espírito. Então Deus não fala com o corpo. Deus não fala com as emoções. Deus fala com o espírito. É por isso que ele soprou o espírito. Ele falou assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então ele soprou o espírito. Agora nós comunicamos com Deus através do espírito. Está entendendo? Vamos lá? E aí Deus fez o homem. Só que aí aconteceu um problema de percurso por causa do homem. A Bíblia Sagrada vai dizer no livro do Gênesis que agora Eva e Adão cometeram um pecado. E quando eles cometeram esse pecado, escuta isso, o que aconteceu? Eles agora afastaram-se da presença de Deus. E por que eles cometeram esse pecado? Porque Eva,
alimentou a ganância. O que é a ganância? É de querer o que achou que não tinha. Ele foi convencido pela serpente, ela foi convencida, olha, você vai ser agora como Deus, mas você vai agora saber o bem e o mal. E Eva foi cometer um pecado e conduziu Adão também para o pecado. E agora Deus veio falar com ele, escute isso. Deus se apresenta no jardim do Éden, e a Bíblia Sagrada vai dizer que agora surge o primeiro sentimento em Adão. A primeira vez é o sentimento do medo. Qual que é o sentimento? E aí, o medo está no corpo, na alma ou no espírito? Se é uma emoção? Na alma. E aí, escuta isso. E agora, olha a linha de raciocínio aqui. Agora, Adão deixou de andar pelo espírito, e agora ele começou a andar pela alma, porque ele está sendo conduzido pelo medo. Vocês estão me entendendo? E toda pessoa que é conduzido pelas emoções, pelo medo, pelo rancor, pelo ódio, pela raiva, sabe? Ele tem facilidade para afastar-se de Deus. Escute, você quando é movido pela alma, pelas emoções, pelos traumas, sabe? Aqui às vezes tem feridas que foram feitas, aleluia, feridas que estão abertas, e pessoas que andam, aleluia, pelas emoções, são pessoas feridas que começam a ferir outras pessoas também. Quer ver uma coisa? Pega uma pessoa que é famosa, e ela está ferida, ela vai e escreve uma alfinetada lá na internet. Gente, é 1 minuto só, tem um monte de gente lá embaixo já criticando e falando também. É tipo assim, vamos supor que eu estou ferido. E aí eu estou ferido, um exemplo. Vamos dizer que eu estou ferido por alguém de uma... nós somos uma igreja evangélica, cristãos. Tem os espíritas, tem os católicos. E aí vamos dizer que eu estou machucado com alguém da igreja católica. Ou, sabe, estou machucado com alguém do espiritismo, que tem as suas crenças, em seus espíritos, as suas entidades. E o que acontece? Eu estou ferido, nervoso, com alguém que é com essa religião. E é o que acontece? E aí, se eu sou movido pelas minhas emoções, eu vou começar a usar a internet, eu vou começar a usar o púlpito para acusar, para ofender essas pessoas. E o que acontece? Quando eu faço assim, sempre vai ter um seguidor que vai falar, é mesmo, esses povos de candomblé, essas baticudas aí e tal. E vai sempre falando, sabe por quê? Porque quando você age pela emoção, você sai do propósito de Deus e sempre vai encontrar alguém que está fora do propósito também. Calma, eu vou chegar onde eu quero. Vocês estão entendendo? Então, eu tenho que tomar cuidado para eu não estar sendo movido. Adão, ele se afastou de Deus, sabe por quê? Porque ele ficou com medo, porque ele estava nu. E ele nem sabia, mas agora, como ele desobedeceu ao Senhor, agora ele começa a viver pelo medo, pelas emoções. Mas escute, eu vou lembrar, você é um espírito que tem uma alma que nasceu e habita em um corpo. Só que você tem que ser guiado pelo Espírito. Escuta, tem pessoas, sabe por que tem casamentos hoje que está destruído? Porque o marido decide andar pelo corpo, pela carne. E aí por ele andar pela carne, o que ele faz? Ele trai a esposa, sabe? Por ele andar pela carne, o que ele faz? Ele não é fiel à esposa dele. Por ele andar pela carne, às vezes come absurdamente sem tomar cuidado. Hoje está doente, com todos, sabe, os índices, tudo bagunçado. Andou demais pela carne, você está entendendo? O que Deus está dizendo aqui? Sabe o que Deus está falando para mim e para você aqui hoje? Chegou o tempo, chegou a hora da gente parar de andar conduzido pelo corpo, andar conduzido pela alma, pelas nossas emoções, e começar a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você. Escuta, eu falei aqui no primeiro culto, o mundo não precisa da cura do Covid, o mundo não precisa, não é de emprego, o mundo não precisa, não é de cesta básica para todo mundo. O mundo precisa de homens e de mulheres que decidem andar pelo Espírito. Escuta, sabe por quê? Porque um homem que ele anda pela carne, ele é encrenqueiro, ele caça confusão, sabe? Um homem que quando sai o corpo aqui, que ele vai, sabe? Até falei de manhã aqui, nada contra, mas tem pessoas que, sabe, preocupa demais só com esse corpo aqui, ó. E aí o espírito tá deixando ofuscado. E é por isso que a vida fica difícil, sabe por quê? Porque viver sem a orientação daquele que te criou é a coisa mais difícil do mundo. Só que Deus te ama tanto que Ele te trouxe aqui hoje. Sabe por quê?
Porque tem pessoas aqui que talvez está sendo, sabe, conduzido pela alma. E quando é conduzido pela alma, sabe, está um nervosismo tremendo. Ou às vezes está com um medo terrível. Sabe, eu converso com pessoas aí todo o tempo. E às vezes tem gente que está nesse meio da pandemia, está em pânico. Por quê? Por causa do medo. Sabe? E aí é onde eu disse, às vezes tem gente aqui, eu falei isso no primeiro culto também. Existem moças que talvez ela conheceu um rapaz, e aí o que aconteceu? Existia uma carência emocional, é isso que acontece. Uma carência emocional, sabe? E aí às vezes rolou uma química fisiológica, mas ela não consultou a Deus se era para entrar nesse relacionamento. E o que acontece? Aí ela agora entra nesse relacionamento, por quê? Movido pelas emoções e às vezes por algo fisiológico. Só que não consultou a Deus. Aí daqui a pouco começa a caminhar, dá errado, e aí o que acontece? Ela começa a sofrer e fala: onde está Deus? Ele esteve sempre em um lugar para você acessar a Ele, mas você deixou de andar pelo Espírito e começou a andar pelas emoções. Está fazendo sentido isso, irmãos? Está fazendo sentido o que eu estou falando com vocês? Mas hoje Deus selecionou você aqui para algo muito especial. Sabe por quê? Porque o que vai conduzir você ao seu propósito é você estar andando pelo Espírito Santo. E aí a Bíblia vai falar que Nicodemos vai falar com o Senhor: Senhor, mas Jesus, o que está acontecendo? Aí Jesus fala: ô Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos fala: mas como? Se eu já estou vivo, eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus fala: não. Põe aí, Maius, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 3, e o versículo de número 8 a seguir. Aleluia. Olha o que diz. Aí Jesus fala: Nicodemo, deixa eu te explicar. É necessário o homem nascer de novo. Como assim, pastor? E ele vai explicar. Como assim, Jesus? Ele vai explicar: o vento sopra onde quer, e você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Aí ele fala: assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Escuta, ninguém vê o vento, mas sabe que ele existe, sim ou sim? Ninguém vê o vento, mas ouve o barulho do vento, não é isso? Tem gente que tem até medo. Percebe? Aí Jesus está falando exatamente isso. Só que alguém consegue, meu Deus, isso aqui é muito forte. Alguém consegue segurar o vento? Eu vou repetir: alguém consegue segurar o vento? Alguém sabe de onde ele vem? Alguém sabe para onde ele vai? Mas a gente escuta. Sabe o que Jesus está falando com Nicodemos? Quando você nascer do Espírito, quando você deixar o Espírito fluir, você até nem vai saber, nem vai ver, mas você vai sentir Ele aí dentro de você. Você vai ouvir Ele aí dentro de você. E quando você começar a ouvir, aleluia, Ele dentro de você, ninguém vai parar você para viver tudo aquilo que Deus já projetou para a existência da sua vida. Pastor, melhora isso. Eu melhoro. O primeiro texto que eu li aqui são príncipes andando como escravos. Deus está dizendo: chegou a hora. Você só se torna um escravo quando o seu corpo está te dominando, ou quando as suas emoções estão te dominando. Mas agora você se torna um herdeiro, um filho amado, quando o Espírito Santo de Deus começa a conduzir a tua vida. Você não decide mais pelas emoções, você não decide mais pela necessidade carnal, você está andando pelo Espírito Santo de Deus. Melhor é isso, pastor? Melhor. O mundo precisa de homens e mulheres espirituais, mas hoje Deus está trazendo um alinhamento aqui, aleluia, em nome de Jesus de Nazaré, aleluia. Deus está trazendo um alinhamento, porque você é um homem e uma mulher espiritual que Deus quer habilitar hoje. Só que qual que é o problema? Depois que Adão pecou, aí veio a religião, e a religião, escute, Adão caiu por causa da ganância, e agora caído ele nasce o medo, e agora ele foge porque ele está com sentimento de culpa, entendeu? Então ele tem medo e foge, e agora ele se arrepende, ele está se sentindo culpado. E aí a religião
ela vem exatamente, a palavra religião vem da palavra religare, que Deus está dizendo, agora a religião vai ligar o homem novamente a Deus. Só que o problema é que tem muitas religiões que alimentam aquilo que afastou o homem de Deus. Pastor, melhora isso, vou melhorar. Se o que afastou de Deus é a ganância, o medo e a culpa, tem religião que fica pondo medo nas pessoas. Ó, você tem que ir para a igreja, senão você vai para o inferno. Ó, se você não lavar a igreja ali, não fazer alguma coisa, Deus vai pesar a mão para você. Medo. E as pessoas ficam fazendo, sabe, até mesmo dentro da obra de Deus, por medo. Mas escuta, independente de qualquer coisa, se o medo é o seu condutor, o caminho já está errado. Eu não sirvo a Deus por medo. Eu não sirvo a Deus por culpa. Tem gente que está carregando um peso de culpa. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ela falou, pastor, não sei se vocês vão ficar aí, viu? Pregar comigo hoje. A pessoa falou, pastor, eu não sei se eu sou digno, sabe, de orar, porque eu já errei demais. Ele está com sentimento de culpa, e a religião pôs isso nele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, independente do que você já fez de errado, ninguém vai perder a salvação por causa do pecado, mas vai perder a salvação se rejeitar o amor de Deus e o perdão que está disponível para a sua vida. Então hoje Deus está dizendo, é para parar de viver pela culpa e começar a viver pelo Espírito Santo de Deus, porque quando você está alinhado com o Espírito Santo de Deus e é movido pelo Espírito, você vai entender que você até errou, mas se você arrependeu, Deus te perdoou e você está com as suas vestes brancas. Coloca 2 Coríntios para mim, por favor. 2 Coríntios, capítulo de número 2, aquele mesmo que eu falei. Nós vamos ler esse texto, olha aqui, esse texto é maravilhoso. Paulo vai escrever, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente. Nos conduz como? Vitoriosamente em Cristo, por intermédio, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu falei 2 Coríntios? É 1 Coríntios, perdão. Coloca 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14, que vai falar sobre o homem natural. Isto: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Sabe por que eu tenho que andar pelo Espírito Santo? Eu preciso ser um homem espiritual, porque primeiro, é o que eu disse, você não é um sentimento e nem uma carne. Você é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Amém? Então quem tem que te conduzir é o Espírito. E aí a Bíblia vai falar que Deus soprou, sabe, o espírito de vida em Adão, e depois ele se afastou. Mas aí agora vem Jesus. Visto que o homem estava em pecado, Jesus, João capítulo de número 20, põe aí Maius, por favor. João capítulo de número 20, e o versículo de número 22. E com isso, é Jesus fazendo, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus já tinha ressuscitado aqui, e agora ele encontra os discípulos de novo. Ele diz: Pai, seja convosco. E sabe o que ele faz? Ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou agora gerando uma nova geração, uma nova natureza em você. Por que uma nova natureza? Porque foi necessário. Em Gênesis capítulo de número 5, põe aí, Maius. Gênesis capítulo de número 5, olha o que diz o texto. Versículo 2 e 3 de Gênesis 5. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, amém? Só que aí depois que Adão pecou, olha lá, o homem e a mulher criou, versículo 3. Olha o que diz o texto. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, a sua imagem, a sua semelhança, conforme a sua imagem. Então escuta, Adão nasceu de Deus e nós nascemos da geração Adão. Já viu a gente falar? Esse velho Adão
é porque nós fomos gerados a partir de Adão. Só que nesse contexto aí, Adão era um homem que tinha pecado, estava afastado de Deus. Mas aí agora Jesus vem, sopra o Espírito Santo na vida dos discípulos e está dizendo: eu estou promovendo um recomeço na história da sua vida. Da mesma forma que o meu pai criou Adão, aleluia, soprando o Espírito de vida, eu estou soprando o Espírito Santo sobre a vida de vocês. Não é sobre o pular e o gritar, mas é sobre uma natureza nova que está sendo gerada em vocês. Irmãos, escute, todas as mazelas que nós vemos no mundo, é porque tem alguém que está movimentando pelo corpo ou pela alma. Está fazendo sentido, irmãos? Isso que eu estou falando com vocês? Sabe, a ganância de querer conquistar sempre o mais, o medo, o ódio, a falta de liberar o perdão, e a pessoa não fez comigo, vai ter que pagar. Aí está sendo movimentado só pelas emoções, mas sente um vazio enorme. Mas Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer alinhar você no propósito. Escuta, sabe que o mundo está precisando de homens e mulheres espirituais. Tinha uma pessoa aqui de manhã, ontem eu estava lá em casa, sabe, orando a Deus, e eu senti de mandar uma mensagem para uma pessoa aqui da igreja. Ela já tinha uns 2, 3 dias que não vinha, e eu corri para achar o telefone dela, e fui lá e mandei uma mensagem para ela. Ela falou: pastor, o senhor não faz ideia da importância dessa mensagem. Ela não estava num dia bom, mas a mensagem chegou na hora certa. Sabe por quê? Porque um homem espiritual é aquele que levanta quem está caído, é aquele que alegra quem está triste, é aquele que promove cura para quem está enfermo. Vocês estão percebendo isso? E aí qual que é o problema nosso, irmão? Se nós não tomar cuidado, a gente vai começar a ser muito carnal. Mas hoje Deus está dizendo: volta a ser espiritual aqui em nome de Jesus. Sabe o que te trouxe aqui? Sabe, a sede de Deus. E esta sede é o seu espírito que está. Sabe, quem que já veio aqui mais vezes na igreja e tudo? Lembra que você veio? Foi uma bênção, hoje está sendo uma bênção. Por quê? Porque quem te conduziu não foi a sua carne, não foi a sua alma, foi o teu espírito. Porque é Ele que sabe que Ele precisa de Deus. Então, em nome de Jesus, pastor, o que o senhor quer dizer com essa palavra? Em nome de Jesus, eu quero que você entenda: o seu propósito estará estabelecido quando você começar a andar pelo Espírito. Pastor, mas como assim? Quando Jesus soprou o Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, Ele escreveu: agora o Espírito Santo vai morar aí dentro de vocês. E deixa eu dizer uma coisa, uma boa notícia: Ele está aí dentro. O Espírito Santo está aí. A única coisa que nós precisamos decidir é ser obediente a essa voz que fala todos os dias conosco. Você entendeu? Essa voz do Espírito Santo, ela precisa ser mais forte do que o desejo carnal. Essa voz do Espírito Santo, ela precisa ser mais forte do que o rancor que tem no seu coração. Essa voz do Espírito Santo, ela precisa te conduzir, porque ela vai conduzir você para uma vida extraordinária de abundância, vida de vitória e vida de tudo aquilo que Deus já projetou para a história da sua vida. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Hoje eu quis sentar com vocês, literalmente falando, para a gente conversar. Porque tem muita gente que era para estar vivendo uma vida muito melhor do que a que está vivendo hoje. Mas por que, pastor? Ele está sofrendo porque ele está como príncipe andando como escravos. Mas isso é porque a tua alma e o teu corpo estão te conduzindo. Mas hoje, como Nicodemos pediu a Jesus, alguns vão nascer no Espírito aqui hoje. Vocês creem nisso? Em nome de Jesus. Olha, sabe, o homem, quando ele é espiritual, sabe, ele não é movido pelas suas emoções. E a Bíblia, isso foi tão ensinado errado. Como eu disse, que algumas religiões estão ensinando o medo, a culpa, a ganância. E aí, olha para vocês verem. Tem algumas pessoas aqui que gostam do pastor Ernesto, amém? Pelo menos dá uma moralzinha aí, irmão, fala amém. Eu vou ficar pelo menos feliz. Aí eu brinquei no culto da manhã: gosta do pastor Ernesto só até eu comprar minha primeira BMW. Porque a hora que eu comprar, nossa, pastor andando de BMW, pastor, melhora isso aí, eu vou melhorar. Tem gente que não consegue ficar feliz quando alguém consegue uma coisa e ele ainda não conseguiu. Isso é, sabe, as emoções. Por quê? Porque ele tem uma ferida, e pessoas que estão feridas ferem pessoas.
Sabe, e hoje Deus está alinhando algumas coisas aqui. Eu sei que vocês me conhecem, eu gosto mais do culto do reteté mesmo, o culto mais doce, mas hoje eu quero simplesmente dar um conselho para você. A igreja é a ferramenta de transformação do mundo, sabe, é através de nós, porque Jesus diz, vocês sois a luz, o sal da terra, a luz do mundo. Jesus está dizendo, tem algum lugar que vai estar escuro, mas a hora que você chegar, você traz luz. Imagina, irmão Márcio, você vai preparar aquele almoço para a família, tudo hoje, e esqueceu de pôr o sal, vai ter graça a comida? Jesus está falando, você é aquele que dá sabor para a vida de alguém, sabe, você é o sal da terra. Mas como? Pela minha emoção, pela minha carne? Não, porque dentro de você tem algo precioso, que é o Espírito Santo de Deus. E eu estou falando com algumas pessoas aqui, que você vai trabalhar essa semana, alguém vai ver a diferença em você, vai sentir algo. Escuta, eu lembro quando eu estava fazendo uns cursos ali na Febracis, já contei isso. Às vezes a gente estava lá fazendo as dinâmicas, e aí o treinador falava, olha, agora você vai abraçar quem está do seu lado, abraça uma pessoa ali, abraça 3 pessoas, e isso na época podia, não tinha pandemia, e aí a gente ia abraçando um ao outro, normal. Mas aí eu lembro de algumas vezes aconteceu isso, alguém falava, Ernesto, eu estava comentando com a fulana aqui, a gente abraçou um, abraçou o outro, mas é o seguinte, quando a gente abraçou você, a gente sentiu uma paz tão grande. Sabe o que é isso? É porque a gente precisa estar movendo pelo Espírito Santo, porque vai brotar, nós vamos transbordar algo de Deus na vida de alguém. Escuta, eu falei um termo simples. O problema é que ensinaram tantas coisas erradas, sabe? E aí eu até falei, o espiritual pode ser rico, irmão? Demais. Porque quando eu leio a Bíblia Sagrada, Abraão foi abençoado, Jó foi abençoado, Davi foi abençoado, Salomão foi abençoado. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, o que a gente errou, porque ensinaram a prosperidade para nós como ganância, e hoje todo mundo está ganancioso, sabe? E aí tipo assim, talvez você tem muito e o outro tem pouco, você não está nem aí com isso. Isso não é uma religiosidade que Deus nos ensinou. O que Deus nos formou é para ser um em Cristo Jesus. É por isso que quando a gente apresenta vocês aqui, a gente não pergunta de qual igreja que você é, porque para nós só existe uma igreja, e o Cristo é o cabeça, não existe divisões de igreja. Alguns nomes de igrejas tem por aí, mas nós entendemos que nós somos o corpo de Cristo, amém? E é por isso que nós estamos aqui hoje, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Por quê? Porque nós somos homens e mulheres que confessamos Cristo como nosso Salvador. E é exatamente quando você confessa Cristo como seu Salvador, João capítulo 1 vai falar que você deixa de ser criatura para se tornar filhos de Deus. E aí você recebe o Espírito Santo de Deus, que Ele habita aí dentro de você. E esse Espírito Santo não está aí. Sabe quem te trouxe aqui no culto? O Espírito Santo. Sabe quem fez você dobrar o joelho e orar? O Espírito Santo. Sabe quem te conduziu para abrir a Bíblia? O Espírito Santo. Sabe quem te ensina você a amar os seus filhos, mesmo quando parece questão? É o Espírito Santo. Sabe quando você faz bondade até para quem nem merece? É o Espírito Santo que está te conduzindo. Sabe quando você libera perdão por quem te ofendeu? É o Espírito Santo que está te conduzindo. Sabe quando você se preocupe de orar por alguém? Sabe, porque você está lá na sua casa, Deus te faz lembrar de alguém, você vai e liga para essa pessoa fala, exatamente, eu estava precisando de uma ligação agora. É o Espírito Santo. Homens e mulheres espirituais provocam realidades sobrenaturais na terra. E nós precisamos voltar a ser homens espirituais. Pastor, eu pensei que o senhor ia pregar uma palavra aqui da porta aberta. Escuta, estou abrindo a porta do céu, não a porta da terra. Eu estou querendo dizer para você que você tem um acesso muito maior do que você possa imaginar. Só que talvez você está sendo conduzido pelo desejo da carne, pelas feridas da sua alma. Mas hoje o seu espírito está gritando, porque ele quer ter uma aliança com Deus. Escute, vamos ficar de pé, porque eu preciso falar, já orar com vocês. Aquilo que você alimenta vai te conduzir. Escuta. Aquilo que você alimenta vai te conduzir. E hoje Deus trouxe você aqui, a gente está, conversando um pouquinho. Se quiser, você pode até voltar para o culto das 18.
pela internet. Mas eu quero que hoje Deus quis parar você. Sabe, tem uma canção que fala advogado fiel. Uma coisa é cantar que ele é meu advogado, e outra coisa é parar para ter uma audiência com esse advogado. E por que eu estou falando isso com você? Porque cuidado com as suas emoções, que ela pode acabar com você. Conhece alguém que sofre com depressão? Conhece alguém que está sofrendo com ansiedade? Por que disso? Porque tem gente, escuta, tem pessoas que estão aqui, conseguem me ver, conseguem me ouvir, conseguem se locomover, sabe? E mesmo assim está infeliz, sabe por quê? Por causa das emoções. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe o que está lá em casa, as contas atrasadas e eu não tenho nem recurso para pagar o que eu preciso pagar. E aí você está triste e é conduzido pelas emoções. E o que é conduzido com o Espírito? Senhor, olha aqui, eu preciso de ter uma condição para pagar isso, não tenho. Mas eu sei que o Senhor vai me dar direcionamento, o Senhor vai me dar capacidade, o Senhor vai abrir um novo emprego, o Senhor vai me dar sabedoria, vou fechar novos contratos, vou fazer isso. E aí o espiritual vence as lutas terrenas que ele tem que passar. Você está entendendo? Pastor, é porque o senhor está aqui que o senhor não sabe como é que está lá em casa. O negócio lá está pegando fogo. Está precisando de uma pessoa espiritual lá. Você está entendendo? Ah, pastor, mas é porque o meu marido é complicado, a minha esposa é complicada. Está precisando de alguém espiritual lá. Porque aonde o Espírito Santo paira, a paz vai também pairar. A comunhão vai acontecer, o milagre vai chegar, a provisão de Deus vai bater na sua porta, a resposta do Senhor vai chegar sobre você. Escute, rapidamente aqui, eu me lembro, eu já contei isso em alguns lugares que eu já ministrei. Quando a Ayla estava grávida do nosso primeiro filho, olha lá, Augustão, e aí fez o exame morfológico. Lábio leporino. Parece que o nosso chão caiu. E aí a casa ficou angustiada, sabe, meu filho? Parece que não tinha lado, porque a notícia ruim chegou. Deixa eu dizer, deixa aqui um segredo para vocês. O dia que a notícia ruim bater na sua porta, não seja emocional e nem seja carnal. Porque se você for emocional, você vai ficar com raiva, você vai brigar, você vai querer chorar, que não sei o quê. E se você for carnal, você vai começar a chutar as coisas e vai querer fazer besteira e entregar os pontos. No dia que a dificuldade chegar, seja espiritual. Porque o espiritual promove coisas sobrenaturais na terra. E naquele dia eu lembro que era quase 11 horas da manhã, eu fui ali ajudar algumas coisas da cozinha, minha esposa foi para o quarto chorar de tanta angústia. E eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está me provando, só que eu quero um sinal, para provar que o Senhor está comigo nessa batalha. Manda alguém vir aqui orar por mim. Só que eu não falei com ninguém, eu falei com aquele que tudo sabe, que tudo é. Quando foi mais ou menos 1h, 1h15, a gente era recém-morador aqui do Alto Moarama. A gente tinha mudado há pouco tempo, então poucas pessoas sabiam onde era a nossa casa. Mas aí escuta isso. Aí de repente, quando deu 1h, 1 e pouquinho, o interfone da minha casa tocou. Eu falei, uai, quem que está tocando o interfone aqui? Quando eu olhei lá na câmera, eu vi pelo carro. Eu falei, mas gente, que carro é esse? Eu atendi o interfone. Ele falou, é o Abraão. Eu falei, Abraão? É a família que me ganhou para Jesus. E na hora que ele falou que é Abraão, eu lembrei da oração que eu fiz. E eu falei, Abraão, vamos ver, né? O que está acontecendo aqui? Ô, meu filho, eu falei, Abraão, entra aí. Aí veio ele, a Andresa. Ele falou, Ernesto, eu acabei de deixar minha filha na creche. E eu ia para minha casa. Mas o Espírito Santo de Deus mandou eu vir aqui para poder orar por você. Eu falei, como você chegou aqui? Ele falou, nem sei, nem sabia direito onde você morava. Alguém me disse que você morava para cá. Um dia você passou aqui perto, apontou para onde você morava. Mas eu vim com o meu carro e eu falei, se é Deus que está falando, Ele vai me mostrar a casa. Eu toquei o primeiro interfone na sua casa. E ele falou, eu estou aqui para orar por você, porque Deus não abandonou você, Deus não desistiu de você, Deus está
com você, Deus vai dar vitória para você. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu estou convidando você, em nome de Jesus. Sabe, eu não estou preocupado aqui se a igreja vai dar certo, eu não estou preocupado se você vai voltar amanhã, escuta, eu só estou preocupado aqui, sabe, que você viva realmente aquilo que Deus projetou você para viver. Sabe, Deus não projetou você para ficar, sabe, sendo movido pelas emoções, sabe, nem sendo movido pela carne. Escuta, tem gente que é triste, sabe por quê? Porque ele não consegue, sabe, enfrentar, sabe, a carne. Aí ele se envolve com pornografia, ele trai a esposa, ele está vivendo uma vida de promiscuidade, e aí a sua vida fica só no quase. O outro é muito rancoroso, não consegue liberar o perdão, ou às vezes qualquer situação. Eu sei que tem feridas na nossa alma, sabe, traumas que a gente traz lá da nossa infância, mas eu preciso dizer para você, Salmo de número 147, versículo 3 vai dizer: o Senhor sara todas as feridas da sua alma. Escuta, e é por isso que Davi vai falar: aquieta minha alma, Salmo 103, aquieta minha alma. Escuta, até hoje talvez você estava sendo conduzido pelas suas emoções, e a sua boca só pronunciava as suas emoções. Senhor, está difícil, Senhor, eu não aguento mais, essa vida está difícil. Mas Deus está dizendo: não é para você ser movido pelas emoções e nem pela carne. Chegou a hora de você movimentar-se pelo Espírito. O Espírito Santo mora aí dentro de você, Ele tem uma solução e uma resposta para você. Muito mais do que dinheiro na sua casa, muito mais, sabe, do que uma provisão, muito mais do que um emprego. A sua casa está precisando de um homem e de uma mulher espiritual, porque quando você é espiritual, o recurso vem, o material vai vir, o emprego vai vir, a sabedoria vai vir. Por quê, pastor? Porque quando você, aleluia, é movimentado espiritualmente, aleluia, você começa a viver aquilo e o propósito que Deus estabeleceu para você. E quando Deus fez Adão, Ele falou: Adão, eu fiz tudo isso aqui, agora é hora de você governar, agora é hora de você tomar posse, porque se você é príncipe, você é herdeiro do Pai. E em nome de Jesus, hoje eu vou dar um tempo para você orar. Quando você analisa a sua vida hoje sinceramente, escuta, tem pessoas que talvez podiam estar aqui no altar ministrando, sabe? Só que ele tem, sabe, um ego ferido. E aí ele quer subir aqui com um propósito errado. Ele quer subir aqui para provar para o outro que ele sabe. Aí não dá, porque não é espiritual. Ele quer subir aqui para mostrar que ele dá conta. Aí não dá, porque não é espiritual. Sabe, ele quer chegar aqui para depois todo mundo sair batendo palma para ele. Não é, porque isso aqui não é sobre carnal e nem emocional. Aqui não é algo aqui para validar você, amado. Aqui é algo para curar você. Escuta, nós não fomos chamados para ser uma caixa d'água para ficar depositando. Nós fomos chamados para ser uma torneira, para transbordar na vida de alguém. Você é uma fonte que vai jorrar água para as pessoas beberem. Deus está dizendo para mim e para você: quando você viver o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, você vai parar de mendigar um copo de água e vai começar a matar a sede da vida das pessoas. E deixa eu dizer uma coisa para você: e você não vai precisar de ser pastor, é um contador que vai fluir o Espírito Santo de Deus lá. Pastor, mas eu sou pedreiro, como que eu vou, sabe, ser espiritual sendo pedreiro? Você vai construir uma casa como se você estivesse construindo ela para Deus. Que hora que o dono, a pessoa que te contratou, vê o seu capricho, o seu zelo, o seu caráter, a sua personalidade, o seu zelo, sabe, vai falar: rapaz, você tem alguma coisa diferente. Ele vai falar: é Deus, é porque eu sou movido espiritualmente. Independente da função que você exerce, seja motorista, seja médico, seja consultor, chegou um paciente diante de você, você vai tratá-lo da melhor maneira possível, mesmo sem ele merecer. Exatamente, porque Jesus também te amou sem você merecer. E aí ele diz para você fazer obras maiores ainda. Quando a gente começar a amar quem não merece ser amado, a gente vai começar a transformar a vida e a realidade das pessoas. É por isso que eu disse que o problema não é o dinheiro. O problema é a condição que a pessoa está que tem o dinheiro. Porque nós precisamos não de homens cheios de dinheiro, mas primeiro nós precisamos de homens espirituais. Aí sim, espirituais com dinheiro vai abençoar a vida de muitas pessoas. Vai saber usufruir. E hoje a pergunta é, analisando a sua vida hoje sinceramente, você é um homem que é movido pelo corpo, pela carne,
pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelos seus traumas, ou você é movido pelo Espírito Santo? Chegou a hora de você viver o propósito de Deus. Levanta sua mão agora em nome de Jesus. Você não é o corpo, você não é nem um sentimento, você é o Espírito que Deus criou sobre você. Você é um príncipe e uma princesa. Você é filho do Todo-Poderoso. Eu vou repetir, você é filho do Todo-Poderoso. Eu vou repetir para algumas pessoas aqui, você é filho do Todo-Poderoso. Talvez as suas emoções falem, eu nasci para dar errado, a minha vida está muito difícil. Deus está dizendo para você, você é filho do Todo-Poderoso. Chegou a hora de parar de ser príncipes e andar como escravos. Você vai viver tudo aquilo que os céus já projetou para a sua vida. Eu vou dar um tempo para você orar enquanto os meninos vão louvar ao Senhor aqui em nome de Jesus. Você já viu, por isso que eu falei de manhã, tem gente que quer convencer simplesmente por uma beleza estética. Aí o cara vai na academia, não tem problema nenhum ir, tá? Mas o problema é que vai na academia, ele quer se exibir, e ele acha que tudo na vida dele é esse corpo, mas esse corpo não diz quem é você. O outro, eu tenho certeza que alguém aqui na família tem, você que está aqui tem alguém na família que fala, olha, aquele fulano ali da minha família é muito nervoso, é muito sistemático. Você já viu alguém assim? Não pode falar não, é muito sistemático. É aquele que é movido pelas emoções. Mas escute, vem aqui por favor. Fica aqui na frente. Vem aqui, irmãos, fica aqui atrás. Quando alguém olhar para você, não vai olhar pelo corpo, não vai olhar pelas emoções, mas quando olhar para você, vai ver Deus na sua vida, vai ver Deus em você. E hoje Deus está dizendo para você, Deus abençoe. Deus está dizendo, chegou a hora de você movimentar-se espiritualmente. Que negócio é esse? Você está bem aqui com a igreja, mas chega lá no trabalho, ninguém gosta de você, tem alguma coisa errada. Precisa fluir mais o Espírito Santo aí. E a ministério cantou, liberta-te de mim. É essa velha natureza adâmica que precisa morrer, porque o Senhor Jesus já soprou o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Pastor, quais são os frutos do Espírito? Gálatas capítulo de número 5, o versículo de número 22. Escute, como que era o homem que movimenta-se espiritualmente? Gálatas capítulo de número 5, versículo 22. Tem jeito de pôr aí, Maius? Vê se o mundo não melhora. Olha os frutos do Espírito Santo. Maius vai colocar aqui pra gente. Mas o fruto do Espírito é, vamos lá, 1, 2, 3 e amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Versículo 23. Aleluia. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Como vai ser o mundo se ele tiver mais paz, mais amor, mais longanimidade, benignidade? Escuta, você está entendendo o que Deus está dizendo com você? Tem pessoas, pastor, como assim você é movido pela emoção? Você está aqui um dia feliz no trânsito, aí porque alguém te fecha, você vai, xinga, briga, acaba, discute com o menino. Por quê? Porque você é movido pelas emoções. Mas olha os frutos que o Espírito Santo coloca em nós: amor, alegria, abundância, benignidade, paz, mansidão, domínio próprio. A sua casa vai mudar, a sua família vai mudar quando você for movido pelo Espírito Santo. E esses frutos vão ser gerados na sua vida hoje, em nome de Jesus. Se você crê, aleluia, glorifique a Ele aí em nome de Jesus. Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor agora, Pai. Senhor, a humanidade grita, porque precisa mais de Deus. Ó Deus, e eu sei que às vezes nós como seres humanos a gente quer, ó Deus, fazer as coisas do nosso jeito. E a gente, Senhor, muitas vezes vamos caminhando pelas nossas emoções, ó Deus, e às vezes até tentando viver uma vida alimentando unicamente a nossa carne, Senhor. Ó Deus, mas nós queremos ser movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Nós queremos que em nós venha brotar os frutos do Espírito Santo. Senhor, eu sei, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor marcou um encontro conosco aqui hoje.
Ó Deus, e nós queremos nos aproximar mais do Senhor, Pai, porque nós aproximamos só do Senhor através das nossas orações, por meio da nossa adoração, pela leitura da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, e eu quero, Pai, em nome de Jesus, eu sei que eu me tornarei uma pessoa melhor, Pai, a partir do momento que o Espírito Santo do Senhor me conduzir. Eu serei o melhor pai, eu serei o melhor marido, Senhor. Ó Deus, eu serei o melhor amigo, Pai. Eu serei o melhor pastor, Pai. Ó Deus, eu sei que o Senhor hoje está fazendo uma reforma no nosso interior, Pai. Ó Deus, eu sei que o Senhor hoje está promovendo uma reforma, Pai, uma cura, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, e nós cremos, Senhor, que hoje o Senhor está promovendo, ó Deus, um novo nascimento na história da nossa vida, porque assim como o Senhor instruiu Nicodemos, queremos nascer, mas nascer do Espírito, em nome de Jesus. Aleluia.